E aí, pessoal, boa noite, né? Estamos à noite, estou de noite aqui, né? Vamos começar mais um vídeo, né? Agora, super simples, o exercício de hoje é o respawn, né? Então, para quem não sabe, respawn vem do inglês reinício, né? Recomeçar, enfim. Seria um local no jogo onde você recomeça, né, toda a ação. Isso aí geralmente acontece depois que você morre, depois que você faz alguma coisa errada, enfim, quando alguma coisa que não dá certo, né, alguma coisa que assim não dá certo no jogo, você acaba recomeçando ele, né? Então eu tô aqui com um exemplo, né, que eu tenho aqui esse joguinho aqui que eu fiz aqui, tipo um Pac-Man, né, bem simples, né? Então você tem dois mobs aí, dois NPCs agressivos, né? Ou eram para ser, né? Você tem que, tipo, ó, não acontece nada, né? Eu passo por ele, não me acontece nada, né? Eles ficam lá, tipo, não me matam, nada. Tem aqui um alvo aqui que é a maçãzinha, que toda vez que eu como uma maçãzinha, ela, ela dá um ponto, né? E eu vou criar aqui um respawn, né? Então vou criar um negócio aqui para dar um respawn. O que será esse meu respawn? Vou colocar a seguinte condição: toda vez que um desses fantasminhas me acertar, né, eu encostar neles, eu vou renascer no meio do jogo lá, na minha casinha, né, na minha proteção, no meu save point, tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer uma condição super simples, né? Eu vou pegar lá quando bandeira é clicado, né? Vou diminuir aqui, controle, pegar o sempre, e aqui eu vou pegar as condições. Bom, vamos pensar o seguinte: eu tenho dois fantasmas, né? Os dois fantasmas vão fazer a mesma coisa, que é o quê? Me acertar e aí eu vou morrer, vou ter que voltar para o meio. Então, eu vou vir aqui em operadores e vou pegar esse operador aqui, ó, ou, tá? Eu vou colocar a seguinte, vou colocar duas condições. Esse operador ou ele faz o seguinte, né? Você coloca duas condições lá e fala assim para ele, ó, ó, se o fantasma azul encostar em mim ou o fantasma vermelho, me mova para o centro da sala para recomeçar o jogo. Então essa é uma condição, né? Ou ele serve para a gente colocar tipo duas condições que você quer que aconteça, mas assim, independente uma da outra. Então, se acontecer isso, né, vou para o meio da sala. Se acontecer aquilo, eu também vou para o meio da sala. Isso aqui serve, né, para a gente evitar de fazer vários sem então, colocar vários comandos desses. Então, você limita um pouco, você economiza um pouco os comandos, economiza um pouco de espaço, né. Junto com esse ou, tem esse e também. Aqui já é um pouquinho mais complicado. É quando você tem duas condições e para acontecer uma ação, as duas condições têm que ser obedecidas. Então pensa assim: se o fantasma vermelho e o fantasma azul me acertarem ao mesmo tempo, né, então eu morro e vou para o começo do jogo. Tá? É uma maneira da gente pensar também, né, em fazer isso, né? Tem uma outra também, um outro operador que a gente usa, que é o não. É quando você nega, né? Então, no não, tipo, é assim, você está colocando uma condição que, se ela não acontecer, né, a ação que está lá dentro acontece. Então, por exemplo, se você não tocar no fantasma, então você não marca ponto, né? Enfim, tem situações muito específicas em que você pode usar ou não, né? Tem condições específicas que você pode usar o e tem condições específicas que você vai usar o ou, né? No nosso caso, a gente vai usar o ou, né? Então vou ligar aqui, tal. Vamos pegar as nossas condições, né? Vou colocar um aqui, plasma um e
fantasma 2. Ótimo. Ok. Vamos fazer o nosso respawn, né? O nosso respawn vai ser aqui esse meio, né? E aí, bonitinho, tá bom? Vamos ver? Então, vou lá, coloquei a condição, né? Vou lá pegar o fantasma, opa, já morri. Ó, o outro aqui, opa, também já morri. Então aqui eu já consegui colocar aqui uma condição bem legal, bem interessante, né? A gente pode tentar fazer outras coisas, que nem, por exemplo, aqui nessa sequência, de repente, a gente poderia fazer uma animação também, colocar aqui na sequência uma animação do nosso Pac-Man se desmanchando, né? E depois começando o começo, ó, desculpa, começando ali no, voltando ali pro início, ou se não, a gente poderia, tipo, fazer colocar um comando aqui em que parasse o jogo e recomeçasse, tá? Bom, essa situação também é muito usada quando o pessoal faz aqueles trabalhos com labirinto e quando toca na parede volta para o começo. Isso é um respawn também, tá certo? Então é só você colocar uma condição no jogo, né? Obedecer essa condição, tocou no fantasminha, morreu, vai pro meio da sala. Então é só obedecer isso aqui, ó, tá certo? Então até mais e valeu!